Eu acordo 6 horas da manhã, me arrumo, venho pro IFE, fico aqui até mais ou menos às 6 da noite, aí volto para casa. Aí eu chego em casa, janto, tomo banho, estudo se tiver prova, alguma coisa, faço trabalho se tiver e vou dormir. Eu vim pro IFE buscando um estudo melhor do que eu poderia ter na escola estadual normal. Eu vim pra cá por falta de opção. Mas daí, depois que eu tive essa noção de que é um médio integrado ao curso técnico, eu vi que seria um grande avanço. E quando houve as inscrições, ninguém sabia o que era o IFE em Maricá. Todo mundo, o que é uma escola técnica, o que é uma escola federal, porque a gente não conhecia. Eu não vim interessada no curso técnico, entendeu? Eu vim mais pelo federal mesmo, eu tô na instituição federal e tal. Minha mãe me falou sobre o IFE, ela veio aqui na escola, conheceu. Aí nisso eu também vim por falta de opção, porque eu não tinha conseguido me inscrever em nenhuma outra escola. Eu esperava outra coisa, mas acabei me acostumando já e vendo que foi uma boa escolha passar para a prova e vir para cá. A diferença é muito grande, porque na minha escola antiga não é integral, para começar, é uma grande diferença. E lá a gente não tinha a liberdade que a gente tem aqui hoje, porque aqui os funcionários tratam a gente como adultos mesmo, como pessoas independentes. Eu fico muito mais envolvido com a escola. Agora a escola, minha vida é só a escola. Eu tenho amigos aqui, tenho amigos fora também, mas eu convivo com os amigos daqui, converso mais com daqui, eu vivo aqui, vivo a escola. Ele já está mudando, entendeu? Hoje o estudo para ele é mais importante. Ele está apaixonado, ele já até quer deixar de ser médico para ser engenheiro. Então ele também está mudando o gosto dele por causa da escola técnica, porque ele está apaixonado pela arquitetura. No começo ela não gostou muito porque eu ficava aqui muito tempo na escola, que eu saía cedo de casa e chegava muito tarde. Como eu entrei em vários projetos também, então eu ficava mais tempo ainda. Às vezes eu nem vejo o Ian, porque eu estou no plantão, quando eu chego ele já saiu, às vezes ele chega muito tarde, eu já estou muito cansada, já estou deitada, só vou ver no dia seguinte à noite. A região de Maricá é uma região que nos últimos anos tem crescido, tem se desenvolvido muito. E é justamente nesse sentido desse crescimento, desse desenvolvimento do município, que a gente enxerga a oportunidade de inserir o nosso curso. Porque um curso de edificações numa cidade que está se desenvolvendo, está crescendo, dialoga exatamente com isso. O IFE, ele vem para acrescentar e incorporar algo que falta na capacitação de técnica das pessoas, dos alunos. Essa parte profissional é um dos anseios também, não só do município, assim como da federal, e atendendo a comunidade. Eu acho que depois da formação, eu acho que eu já vou ter capacidade de entrar no mercado de trabalho, na área do curso técnico. E eu vi quanto pesa você ter um diploma do IFE no seu currículo, ter o diploma da minha empresa. A gente pensa que não, mas quando a gente vai lá na frente, a gente fala assim, mas você é formado em quê? Sou técnica em edificações pelo Instituto Federal Fluminense. A pessoa, nossa. Aí a pessoa já fica tipo, vou te oferecer uma vaga e tal. Como eu, particularmente, eu gosto de ser independente, eu gosto de ter o meu dinheiro, então eu quero fazer a faculdade e trabalhar, usar o dinheiro do meu trabalho em edificações para poder me sustentar, para ter uma renda. Então, os professores, eles são muito amigos, eles ajudam a gente. A gente não é só dentro da aula, a gente pode chamar se a gente tiver alguma dúvida.
Tem alguns professores que a gente é bem mais íntimo, bem mais chegados, e alguns são mais distantes, mas todos, no geral, têm uma convivência muito boa. Aí um aluno um dia, embaixo da árvore, me cobrou: professora, a gente não tem nada diferente aqui, a gente não tem nada legal pra gente mostrar o nosso talento, a nossa criatividade, não fizemos nada prático. Aí eu pensei, tem esse projeto do empreendedorismo para jovem. Eu vou tentar. Se a gente conseguir, beleza, vamos fazer. Nós temos, nesse programa, que criar um produto. E, a partir disso, nós temos que desenvolvê-lo e fazer o marketing dele e vendê-lo. É como criar uma empresa, normalmente, só que no âmbito escolar. A nossa mini empresa se chama Keep Cable e nós produzimos um suporte para cabos. Esse aqui é o produto que a gente desenvolveu. A madeira é reflorestada, a tinta é feita de maneira ecológica. A gente pensou numa maneira de fazer com que aumentasse a durabilidade do fone de ouvido, principalmente, que é o cabo que é o mais usual. A gente já colocou a parte da venda em prática, a gente teve a feira das mini empresas lá no Rio. E acaba tendo uma troca muito espontânea, sabe? De experiências sobre a empresa. Oi, como você é sua empresa? Ih, estamos conseguindo vender. Isso é muito legal, é a parte mais legal. Conseguindo vender? Como é que tá a venda de vocês? Conseguindo, sabe? Não é uma competição, então vocês estão conseguindo, né? É tipo assim, esperando que o outro também consiga vender, esperando que o outro também se dê bem, sabe? Esse projeto é uma experiência prática que utiliza a metodologia do aprender fazendo e nesse projeto os alunos têm uma experiência no mundo dos negócios. Eu não tinha uma ideia do que era realmente empreender, então eu aprendi o que era empreender e também liderança, porque eu fui diretor de produção. Então, liderança deixa de ser, quando você está no cargo de liderança, você deixa de impor a sua vontade para chegar à vontade de todos. Eu aprendi um pouco isso também. Quando a gente conversa com esses jovens, e aqui no IFE não é diferente, a gente vê que a questão técnica é importante, né? Eles tiveram que cuidar das planilhas, fazer estratégia de marketing, eles tiveram que aprender uma série de questões técnicas realmente, mas eu acho que o mais importante do mini empresa continua sendo essa transformação pessoal dos jovens, que a gente vê claramente ao longo do processo. As mini empresas, na parte do RH, elas fazem ações de responsabilidade social. Então, são escolhidos focos, né, para a gente interagir. Os nossos alunos não conheciam muito bem a realidade dessa comunidade tradicional de pesca e que preserva a lagoa usando técnicas artesanais e tem um interesse antropológico muito grande porque eles desenvolveram uma técnica que só existe aqui em Maricá. Então, tudo convergiu. Eu acho muito interessante, muito importante levar isso aí para o Instituto Federal, para tomar conhecimento o que é uma comunidade tradicional. Depois de entrar aqui, eu enxerguei tantas outras coisas, tantos outros pontos de vista e o aprendizado é muito maior. É como se as pessoas abrissem novas janelas para você. É totalmente diferente. Aqui no IFE a gente tem muito isso, sabe? Trabalhar o seu potencial. Você tem potencial, sim, de chegar numa universidade, você tem potencial, sim, de abrir uma empresa sua. Isso é muito trabalhado aqui pra gente. Eu costumo dizer que o IFE, ele não só te forma para ser um estudante, ele te forma para ser um cidadão. Sim. Porque é realmente uma coisa incrível. Uma coisa, bem peculiar da região é que, não tem nenhuma fronteira física, não tem nenhum tipo de migração, não tem nada que separa. Então, para ir de um país ao outro é literalmente só atravessar a rua. Até para vir para aula, eu saio do Brasil, entro no Uruguai e eu entro no Brasil de novo para chegar aqui no próprio sul. E é legal porque tem culturas diferentes. E daí a gente interage, a gente aprende, inclusive é uma experiência bem legal, uma coisa bem única. Aqui tem tanto alunos uruguaios quanto alunos brasileiros. Viene una frontera libre.
entonces es fácil el trasladarse de un lado al otro sin muchos preámbulos. Entonces es una comunicación que vamos a decir que es bastante única comparado a outros lugares. Eu sou metade. Minha mãe é brasileira e meu pai é uruguaio. Eu moro em Livramento, mas meu pai mora em Rivera e a minha mãe mora em Santa Catarina. As duas cidades dependem uma da outra e os dois povos estão sempre visitando outra cidade para diversas razões. Então, a base econômica do norte do Uruguai e do sul do Rio Grande do Sul é uma base econômica agropecuária. E esse campus ele veio para trazer um pouco desse ensino técnico-tecnológico juntamente com a UTU, a Universidade do Trabalho do Uruguai, que já desenvolvia esse trabalho no norte do Uruguai e que se fortaleceu nos últimos anos com esse projeto binacional também. É fundamental para nós fazer associações para poder trazer a esta região cerebros, que es lo que se precisa, porque ninguna región se desarrolla solo con cursos, se desarrolla con la capacidad instalada de cerebros que piensen para la región, que le abran la cabeza a las personas que viven en la región. E a partir das audiências públicas criou-se cursos técnicos federais, e esses cursos eles vêm de encontro às demandas da sociedade, as demandas que a região está pretendendo desenvolver. La idea es en los centros IF, cursos binacionales, y en los centros de UTU, de Rivera, esta escuela, cursos binacionales. Dejaste de quererme, no cuidado que la gente de eso no se enterará. Que ganó con decir que un gran amor cambió mi suerte. Se burlaron de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlaron de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlaron de mí, que nadie sepa mi sufrir. Eu nunca tive nenhum irmão, então eu brincava mais com os meus amigos e eu sempre fui criada dentro de apartamento, então eu nunca tive muito contato com a natureza. Por isso, eu sempre gostei muito de mexer em computador, com jogos, tudo mais. Eu vim aqui pro IF porque eu queria aprender a fazer jogos, eu queria trabalhar com isso desde criança. Quando eu vim estudar aqui, eu cheguei aqui, eu pensei que ia estar perdido, mas foi realmente aqui que eu me achei, eu encontrei amigos, encontrei minha turma. Porque geralmente tu chega num lugar novo e os mais antigos sempre querem ser mais respeitados, digamos assim, ou enfim, sempre tem essa coisa com quem vem de fora, né? E não foi o que aconteceu com a gente, pelo menos. A gente foi muito bem recebido pelos outros alunos. Es muy diferente, por eso fue lo que más me llamó la atención del primer día que llegué, porque todo el mundo, no sé, me saludaban, hasta las propias alumnas de los cursos que ya estaban, te daban la bienvenida, todo súper, yo quedaba así. Nunca había visto eso. Que quando a gente entra no IF tem o banquete da acolhida, que é promovido até pelos alunos, os que já estão dentro do IF. Supomos um grupo de 3 pessoas, fica responsável por deixar mais confortável para dos que chegam. É uma cultura do IF. El IFSUL para mí se me convirtió en mi segunda casa, porque yo paso más en el IFSUL que en mi casa. É uma coisa que eu sei que eu vou levar pra vida, então a parte mais importante pra mim de toda essa história é a questão da amizade, assim. Ai, meu Deus. Todo mundo aqui entra sorrindo, entra dando risada e sai feliz, sai satisfeito. É uma coisa que é muito raro assim hoje em dia. Aqui todo mundo se conhece, todo mundo se dá bem. E nos intervalos a gente joga cartas, conversa. E é uma coisa interessante porque tem uma interação entre todas as turmas, entre todos os colegas aqui do campus. E o mais legal dos cursos binacionais na questão da convivência dos alunos é que tinha 3 alunos conversando, um falando em português, um falando em espanhol e um falando em portunhol e todo mundo se entendendo, né? E isso são coisas que tu só vê num lugar como esse, né? Onde tu proporciona a integração. Não prometo. Ai, meu Deus.
podemos ter um uruguaio que está estudando no Brasil, que foi fomentado por um governo brasileiro e que desenvolve algo que serve à sociedade mundial. Essa é uma grande contribuição de um país, né? Por isso a gente tem Médicos Sem Fronteiras, nós temos vários outros projetos mundiais que atendem a sociedade mundial. Todos los beneficios que goza un alumno uruguayo, los que ustedes llaman bolsa, por ejemplo, que nosotros llamamos beca, los alumnos brasileños y uruguayos pueden acceder a todos los beneficios que brinda la escuela uruguaya y que brinda la escuela brasileña. Transporte, alimentación, todo lo que se consiga, hacen uso y abuso de eso. E não se segrega a nadie. A grande vantagem que eu vejo é que o nosso diploma, então, ele é binacional, ele é assinado pelas autoridades dos dois países e ele pode trabalhar no Brasil e no Uruguai, independente da sua nacionalidade. Ele aproveita sem precisar revalidar, aproveita esse diploma sem precisar revalidar. Os meus pais, quando eu disse que eu queria fazer de fato informática, eles pensaram que eu não ia gostar muito, mas graças a Deus eu adorei o curso, mas eles sempre encorajaram, porque eles sabem da qualidade do ensino daqui, da qualidade dos professores, onde todos são doutores, onde todos são mestres. Tem alunos que precisam serem desafiados. O Arthur é um desses. E isso lá, eles captam o aluno que precisa ser desafiado. E isso faz com que eles cresçam. E tem que ressaltar que isso aí é feito porque o IFE tem um time de professores, de gestores, de reitores que proporcionam ao aluno isso. E o time daqui é fantástico. Se todo mundo pudesse ter a educação do IFE, o que eles proporcionam, as oportunidades que eles dão, o aluno já sai dali com currículo. Olha, hoje em dia toda a qualificação está valendo e é uma coisa muito importante, porque é algo mais ao currículo e até quando eu for fazer uma universidade é uma base, eu não vou sair, sem saber nada, principalmente como eu quero seguir na mesma área, eu já posso entrar fazendo projetos, já posso entrar com estágio, já posso entrar, inclusive, trabalhando. Pensaba estudiar arquitectura, entonces empecé a investigar y encontré los cursos binacionales. Y me quedé en el área de sistemas de energías renovables porque es algo que puedo aplicarlo futuramente si pienso empezar a estudiar arquitectura. Puedo aplicar todo lo que aprendo na parte de energias em mis projetos arquitetônicos. Então, para mim é importante essa parte do binacional, porque possibilita eu ter a segurança de saber que nos dois lugares eu vou ter uma formação e vou poder trabalhar. Meus pais, eles não têm condições de me sustentar, porque eu quero fazer uma faculdade, é claro, e fora daqui, fora da cidade. E o curso do IFSUL é a minha base, daí eu quero estudar, trabalhar nessa área para me sustentar. Y en un futuro me gustaría tener mi propia empresa de circuito, de lo que sea, pero me gustaría ser mi propio dueño. Uma coisa que eu sempre falo é que na aula todos têm a mesma base. Dentro da escola todo mundo tem a mesma base. Mas quando você entra no mercado de trabalho, se de fato trabalha, você vê que é uma coisa diferente, é uma coisa mais importante, você ganha experiência. Eu prefiro a prática porque é muito mais difícil, mas é lá que se aprende. E é lá que você realmente vai ver o mundo de verdade. E nos projetos, que são uma grande diferencial do campus, é onde mais a gente aplica a prática. Em problemas da vida real, em problemas recorrentes da nossa sociedade, a gente usa o que a gente aprendeu, se aprofunda bastante e resolve o problema. Nuestro proyecto se llama Somnolencia al Volante. Está pensado para todos los casos de los conductores que muchas veces están en una situación de sueño cuando están conduciendo auto, camión o cualquier tipo de vehículo, cuando pierde el conocimiento y termina en un accidente y muchas veces es trágico. O Instituto Federal aqui na região sul é uma referência na parte de cursos técnicos aqui da região. Então a gente opta por pegar os melhores que a gente consegue ter no mercado, né? Eu posso dizer que o técnico ele possibilitou uma base, a raiz do nosso conhecimento e depois sempre, como é uma área de avanço, de tecnologia, de avanço, é uma área que está sempre mudando e se atualizando. Então tem que sempre estar em busca de conhecimento. E também, no meu caso, ele foi dá para se dizer, uma ponte para o ensino superior, porque eu conhecendo a área,
sabendo mais, eu me interessei e no curso superior posso me aprofundar mais nessa área e futuramente atuar também. 3 principais pessoas que eu admiro. Um deles é o Steve Jobs. O outro, provavelmente não vão conhecer, mas foi o Dennis Ritchie, que criou uma linguagem de programação que foi base para toda a informática moderna. E o terceiro é Renata, minha professora de matemática, que foi alguém que sempre deu suporte para tanto participar de Olimpíadas como para estudar. Foi uma pessoa que sempre me ajudou bastante nisso. Eu participo do programa de iniciação científica, que é um projeto que não é do campus, mas a gente executa ele aqui, que a gente estuda matemática aos sábados, uma matemática mais avançada para estudar para as Olimpíadas. Eu participo tanto de OBMEP e daí teve as Olimpíadas dos Institutos Federais, que foram todos os campos do IFE que participaram, e a segunda fase vai ser em Muzambinho. Eu fui a única pessoa desse campus que passou, então eu vou representar a cidade, o próprio campus lá em Minas Gerais. Yo también estoy haciendo parte de un proyecto, Club de Robótica Sin Fronteras. Llevarle la robótica, presentarle de una forma, promocionar el IFSUL para que ellos vengan a estudiar en el Instituto Federal. Tipo, a gente tem um projeto de extensão que ele é para divulgação do IFE, justamente para que as pessoas conheçam, saibam o que é e como faz para entrar. E a gente participa de alguns eventos apresentando isso, a proposta. Estamos como abriendo caminos y facilitándoles el conocimiento, vamos a decir así. Desenvolvimento de um sensor óptico para a detecção de oclusão. Uma maneira de detectar melhor os problemas que tem essas bombas, para não emitir alertas falsos, para não dizer que tem problema quando realmente não tem. Segundo vários órgãos, inclusive internacionais, a bomba de infusão é o que mais dá problema, porque é o que mais dá erro. E daí o objetivo do projeto era substituir o sensor que era mecânico, que não era tão preciso, por um óptico, que seria muito mais preciso. A gente obteve um resultado de melhora de performance e um produto que é melhor que o atual, uma nova tecnologia desenvolvida. Então, eu gostei muito do uso da informática na área médica, que pode, tanto para testar equipamentos, como, inclusive, a área que eu mais interesso é utilizar inteligência artificial para diagnósticos, para esse tipo de coisa, porque não só é uma coisa extremamente lucrativa, como também ajuda a salvar muitas vidas. Aqui nós temos 2 países que construíram um projeto binacional que eles transcendem essa linha divisória e formam uma população única, que a gente aqui chama que é são 2 municípios que a gente chama que são um mesmo município com 2 grandes bairros. E a gente transcende isso. Então, quando a gente se pelea, nós estamos haciendo educação. E isso é altamente sensible. Estamos haciendo história y sobre todo están haciendo historia nuestros alumnos. Eso, lo que parecía una utopía, lo que parecía que no iba a funcionar, funciona. Na realidade, o que a gente faz aqui é alavancar o sonho que eles têm. Eles têm sonhos, eles têm expectativas, né? E muitas vezes a gente fica preso ao dia a dia e não consegue enxergar esses pormenores, né? Que na verdade para eles é algo gigante. Né? Eu acho que isso daí é muito legal, assim, a gente conseguir enxergar e ter momentos para enxergar isso aí. Significa muchas cosas. Significa integración, significa amistad, compañerismo y ni que hablar de la inteligencia. Significa mi futuro, porque si no hubiera entrado ahí, no sé qué iba a hacer después. Yo estaba en un momento de mi vida como que estaba perdida, no sabía lo que iba a hacer. Obvio que me llevó la experiencia, el conocimiento, pero lo más lindo, sin duda, van a ser mis compañeros. Acho que amadurecimento e reflexão do futuro mesmo. E o IFE me abriu portas, literalmente me abriu portas, para que eu tenha uma oportunidade de fazer o que eu gosto. La palabra que se me surge en este momento es gracias. Obrigado. É a questão de eu acreditar na minha capacidade. Agora eu consigo decidir o que eu quero para o meu futuro. Lá eles nos dão oportunidades, nos fazem crescer, veem seu potencial. Tipo, eu não me vejo mais longe deles, eu não me vejo longe do IFE. É um lugar que eu me sinto bem lá, é um lugar que eu me sinto realmente feliz.